Meus irmãos, é uma alegria a gente poder falar de Deus, da luz, daquilo que vai trazer a nossa salvação, nos levar para um lugar maravilhoso que Deus tem para nós. Nós continuamos então do que somos escravos, parte 4. E em verdade, o que mais nós somos escravos é do pecado. E o que é o pecado? O pecado é uma palavra que, na verdade, tem uma certa, digamos, um peso, até uma discriminação, porque tem sido usado de uma forma errada, onde todos têm a tendência de querer apontar o dedo para o outro, como pecador, ou isso e aquilo. Em verdade, o pecado é uma coisa que faz parte da natureza humana, a natureza do mal que nos pegou, e que é esse o motivo pelo qual nós estamos aqui nesse mundo, para poder se livrar dessa natureza do mal. Então, naturalmente, o ser humano, quando ele nasce, ele tem uma inocência, porque assim ele recebe uma carga de luz, ele é renovado o seu espírito para poder nascer. E aí então, ele, a princípio, nasce inocente, mas devagarinho ele vai começando a se relacionar com a vida e com o mundo e ele vai perdendo a sua inocência. Então, muitas coisas que são do espírito da pessoa, elas vão se expressarem independente de como ele for educado. Existem histórias de gêmeos que são criados juntos com os mesmos valores e um sai de um jeito e outro sai do outro. Porque tem o eu da pessoa, o filtro de cada um, daquilo que lhe interessa, daquilo que ele quer aprender e daquilo que ele quer ser. Então, a pessoa já tem dentro de si as suas tendências e que ele precisa compreender essas tendências, identificá-las, para que ele possa superá-las, para que ele possa perceber que está atrapalhando a vida dele, que está trazendo dificuldades, sofrimentos, problemas. Então, a pessoa tem que buscar a luz, buscar Deus, para que ela possa, então, conseguir, com a luz, dominar as suas tendências, dominar o seu espírito que quer se expressar do jeito que ele entende. Mas o jeito que cada um entende é aquilo que lhe agrada. E aquilo que lhe agrada não quer dizer que seja bom, que vai realmente ser uma coisa para todos, pode ser uma coisa que traga muitos problemas. Então, a pessoa tem que se adequar. E essa adequação, ela só vem com a luz. Então, o ser humano realmente, ele é escravo do pecado. Jesus falou para os fariseus que ele estava trazendo a verdade e que a verdade vos libertará. Aí, quando eles escutaram isso, disseram: nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos. Aí Jesus disse: em verdade, vocês são escravos do pecado e também da mentira. Porque a mentira é extremamente ligada ao pecado. E em verdade, as pessoas, muitas pensam
que não tem nos mandamentos que é proibido mentir, mas tem o mandamento, sim, que ele fala: não dê falso testemunho, ou seja, não minta. Então faz parte dos 10 mandamentos a verdade. Não pode mentir, que a mentira escraviza, leva direto para o pecado. Então, as pessoas acabam cometendo, porque o pecado em si é um erro, é fazer coisas, existe, digamos, uma lógica funcional, existe aquilo que é exato, faz isso, que é o certo, assim como uma soma, 2 mais 2 é 4, analiticamente na matemática. Então, a pessoa acaba saindo fora dessa exatidão. E aí ela vai acostumando a conseguir as coisas mentindo ou dando um jeito. Parece que está disponível, eu vou pegar aquilo para mim. Mas não é seu. Como assim? E, pior do que isso, as pessoas armam as situações para colocarem o sujeito numa sinuca e aí então extraírem as coisas do outro. Então, a pessoa que está agindo principalmente nessas questões da matéria, onde a pessoa quer conseguir aquilo que ela precisa, usando a mentira ou usando de alguns tipos de artifícios para enganar e enrolar os outros. E ela está pecando. E está ficando cada vez mais escrava do pecado. Porque aí o salário do pecado é o quê? A morte. Então, quando Deus se refere à morte, em verdade ele não está se referindo a essa morte material do nosso corpo. Está se referindo da morte verdadeira do espírito que vai ocorrer com todos que não se salvarem. E antes de ocorrer essa morte, a pessoa vai pagar todo o mal que ela fez lá no ranger de dentes. Então, depois que ela tiver quitado sua dívida com o universo todo, universo espiritual, então ela vai poder desaparecer para todo sempre. Amém. Então, em verdade, nós, seres humanos, temos apenas uma escolha. A gente tem um livre-arbítrio para fazer uma escolha, que é a escolha de seguir o bem, de seguir a Deus, de seguir a Jesus. Porque Jesus, ele fala aqui, junto com a parábola das ovelhas, do aprisco, e eu vou ler para vocês essa parte final, aonde, ele fala aqui, ó: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la de novo. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Então, Jesus recebeu toda a autoridade de Deus para trazer para nós a salvação, para nos dizer que o mundo lá, o superior dos deuses, de Deus, na verdade, só tem um Deus, mas o mundo dos santos, o mundo dos anjos, dos arcanjos, ele está ao nosso alcance. E que basta nós fazermos a nossa parte.
precisamos estar no aprisco para que o bom pastor, a porta, que é a porta, né, se abra para que a gente possa passar e ir para esse lugar maravilhoso. Então, a gente precisa entender, né, essa questão do pecado, do erro, entender o que é o pecado. Entender que é como você construir um prédio, uma ponte, faz os cálculos, não pode ter erro. Se tiver erro, vai cair o prédio, vai cair a ponte. E assim a nossa vida, nós temos que livrar do pecado, entrar para a exatidão, fazer o que é correto, senão a nossa vida vai cair para o abismo. Então, por isso que é importante entender que o pecado nos escraviza e que a gente tem que entender o que ele é. E dentro de si, ninguém pode dizer que não sabe o que é certo e o que é errado, porque sempre teve alguém na vida de todos que disse isso pode, isso não pode, isso aqui não é de Deus, isso aqui é do mal, isso aqui vai te trazer problemas. Então, se a pessoa buscar dentro de si, ela tem a verdade, ela sabe o que é certo e o que é errado. Não tem desculpas para errar, não tem desculpas para continuar cometendo os erros que vão destruir você. E entre eles tem que ficar ligado na mentira, porque Deus quer a verdade, o amor à verdade e à justiça. Então, onde entra a mentira, é o pai da mentira, que é o Satanás, que quer nos destruir, porque ele já é destruído. Ele quer nos destruir. E aí as pessoas desavisadas, ou que não se importam, ou porque não vigiam, ou porque não praticam a fé, não têm fé. Ah, mas eu acredito em Deus. Isso não é fé. Fé é praticar todos os dias a palavra de Deus. Então, se você praticar, aí você está tendo fé. Agora, se no dia a dia você estiver praguejando, estiver se lamentando, estiver xingando o outro, não necessariamente nas palavras, mas no teu pensamento. Porque todo pecado começa no pensamento. A pessoa vai viciando o seu pensamento em adquirir certos benefícios usando um jeitinho que não é o correto. E aí ela já tem aquilo dentro da cabeça. Ah, mas se não der assim, eu faço assim. E não é o certo. E assim ela persevera o tempo todo no erro. E o ser humano tem que entender que Deus deixou esse mundo para todos viverem, é para todos, e que todos têm que cuidar de tudo, do próprio mundo que estamos destruindo, e daí vamos viver aonde? Aí nós temos que suportar, por causa da ganância, por causa da ambição, o ser humano destruindo todo o planeta, e daí dias extremamente quentes, a juventude que não fez isso está pagando, os nossos filhos estão pagando pela nossa ambição, pela nossa ganância, porque não observamos aquilo que Deus nos orientou. Nós acabamos sendo piores do que os animais. Os animais da cadeia alimentar, que são maiores, eles matam apenas para saciar a sua fome. Pode passar o rebanho inteiro, ele só quer um. Nós queremos o rebanho todo. Não conseguimos entender que a gente não pegamos as coisas apenas pela nossa necessidade, pegamos para ter, pela ambição. Olha quanto eu tenho. E ainda faz que o outro lado não tem nada. Dá risada do outro. E sendo que Deus quer, João Batista falou, se tiver 2 túnicas e o irmão não tiver uma, dê uma para ele. Ou seja,
Se você tem 2 camisas e um irmão não tem nenhuma camisa, dê uma camisa para ele. E fique um com uma, tá bom. Tem uma para usar. Então, é isso que Deus quer. Que a gente se contente em satisfazer as nossas necessidades. Em poder ter os momentos de galardão, de alegria, de confraternização, para a gente poder se alegrar e dar ânimo ao nosso espírito. Mas fora disso, Deus quer a gente centrado, orando, pensando nele, praticando a nossa fé todos os dias. E para que a gente preste atenção em todas as coisas que nos fazem pecar. São muitos itens que nos fazem pecar. E, em verdade, o ser humano tem que ganhar dinheiro fazendo as coisas que vão somar, que vão preencher as necessidades que nós temos, não de outra maneira. Tanto que até os juros e tudo, se olhar com detalhe a Bíblia, não eram permitidos por Deus. Então, a gente não pode explorar e nem querer ganhar dinheiro e ficar rico sem ser com trabalho honesto, sem ser com alguma coisa que acrescente algo para a humanidade. Nesse mundo, as coisas precisam ser feitas. Se não fizer, não teremos nada. Então, cada um tem que contribuir com alguma coisa para que a gente tenha tudo. E não é direito de ninguém viver às custas dos outros. Não falo das famílias, que as pessoas têm suas relações e um pai sustenta seu filho enquanto ele puder. Mas vai chegar um dia que o pai não vai estar mais ali e o filho vai ter que se virar igual. Então, todo mundo precisa entender essa parte, porque é isso que mais faz as pessoas pecarem, para sustentarem a sua vida. Mas não querem sustentar apenas a vida, querem sustentar todos os seus vícios, os seus desejos e suas vontades. E aí não está conforme Deus programou, não é esse o projeto. E Deus é maravilhoso porque fez esse projeto, onde Jesus veio para nos dar a vida, veio para mostrar que a gente pode vencer o mal, porque Ele venceu o mal. E Ele foi humano e foi submetido como humano às coisas mais difíceis. E Ele sempre disse não para o mal. Então, para nos mostrar que nós podemos vencer o pecado, mas para vencer o pecado, nós temos que estar bem atentos no que é a lei de Deus, o que Ele permite e o que realmente vai dar certo nas nossas vidas. Amém.